Boa noite. Obrigado, pessoal que está online. Obrigado a Bia e a Jaque que vieram sob pressão, né, a assistir a reunião hoje. Mas a gente vai falar de um tema super interessante. Obrigado a GSK também pelo apoio de sempre, né? Sobre o mepolizumab no tratamento da polipose nasal. Uma nova opção terapêutica não cirúrgica, né, na verdade, para o tratamento da polipose nasal recorrente. Eu acho que a gente tem um vídeo institucional ou não? Antes. Não tem, então a gente vai começar com a aula do Alex. A aula vai ser gravada e vai ficar disponível depois no YouTube do hospital. E, então, quem quiser acessar também para poder ver depois, está disponível lá. Queria lembrar que aqui no hospital a gente tem o centro médico, aqui e na unidade de Alphaville, onde a gente tem imunologista e alergista, pneumologista disponível, né, para atender todo mundo pediátrico e adulto. A gente conta também com centros de infusão e o hospital dia da nossa especialidade. A gente tem um centro de infusão e um hospital dia nosso. E temos também a ajuda do pessoal da enfermagem para facilitar o acesso através da navegação da solicitação médica. Então, quem tiver necessidade, dúvida, procure algum profissional médico aqui do hospital, da nossa equipe. Nós somos uma galera bem grande, né? Nós temos quase 6 pessoas agora aqui em Alphaville. Temos também o pessoal da pneumologia, a doutora Suzana Pimenta e equipe, também bem legal, bastante atualizado e bastante capacitado. E se precisar também, obviamente, de contar com a gente para poder fazer as aplicações e o acompanhamento das aplicações. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Temos algumas pessoas assistindo, né? Esther, Rosana e Isaura, sejam bem-vindos. Eu acho que eu não testei só o passador, né? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Acho que está, né? Vamos ligar aqui primeiro. Pronto, muito bem. Bom, esses são os meus conflitos de interesse. A gente vai conversar de um assunto que é muito interessante, na verdade, porque até pouco tempo a otorrino não tinha muitas opções de tratamento para uma doença que é extremamente mórbida, né? Que atrapalha bastante na qualidade de vida dos pacientes, que é a polipose nasal, a rinocinusite crônica, na verdade. E aí, com o avanço da medicina de precisão, com o entendimento da fisiopatologia das doenças, a gente passa a conseguir agir também na polipose nasal. Então, hoje a gente está nessa nova era de biológicos também para otorrinolaringologia. E aí, um paciente que vivia passando por múltiplas cirurgias, e quem se tem otorrino assistindo sabe que provavelmente a coisa mais chata é operar um sítio já operado, né? E a gente sabe que essa reincidência de pólipo é muito grande. Eu vou mostrar que chega aí a 40% em 1 ano e meio. Isso comprometia bastante a qualidade de vida do paciente. Hoje a gente tem o que fazer com esse paciente, que não tinha muito como dar fluxo para isso. E aí o paciente mudava de médico, porque não resolvia o problema, acabava mudando de médico porque o médico anterior não resolveu. Isso era bastante comum, isso não precisa mais acontecer. E a ideia é justamente de discutir esse assunto e fazer essa reunião multidisciplinar, né, entre o otorrino ou entre outras equipes que a gente tem feito, é justamente para enxergar esse paciente como um todo, discutir esses pacientes e ajudar da melhor forma o paciente para que esse paciente não fique perdido. E aqui com o centro nosso, né, de alergia, imunologia, de infusão, a gente consegue acompanhar esse paciente aí para que ele tenha um bom segmento. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora, inicialmente, sobre esses aspectos gerais da polipose nasal, né? E aí, só para lembrar do EPOS, algumas classificações, coisa bem rápida, mas a gente sabe que o paciente com rinocinusite crônica é um paciente que tem no mínimo 12 semanas de doença e que tem um ou outro, ou seja, ou bloqueio, ou obstrução e congestão nasal, ou rinorreia anterior e posterior, com dor e pressão facial, e redução da perda de olfato, né? E vale lembrar que a polipose nasal, basicamente, é uma massa benigna inflamatória. Todo pólipo, na verdade, ele é isso, né? Seja ele gastrointestinal, seja ele em qualquer sítio, é uma massa inflamatória. E aqui no contexto da polipose nasal, a gente vai falar qual é a fisiopatologia, por que esse pólipo surge e quem é a célula responsável por isso, que é o eosinófilo. E aí, só para lembrar um pouquinho de prevalência, é importante lembrar que é uma doença comum, né? E que na verdade, isso vai variar um pouquinho de cada casuística, a gente tem um perfil um pouquinho diferente nos pacientes da Ásia, mas aqui, aparentemente, em São Paulo, nós temos uma prevalência de 5,51 de polipose nasal. E por que o alergista fala de polipose nasal? Por que é importante falar de polipose nasal para a gente? Porque ele é um paciente que geralmente traz outras doenças em conjunto. É um paciente que tem asma,
né? E a gente sabe que esses pacientes com polipose e asma, no geral, são pacientes com asma grave. É um paciente que tem uma dificuldade de controle de asma, é um perfil um pouquinho diferente, daqui a pouco eu vou comentar, mas é um paciente que começa com asma mais tardiamente. E pior, é um paciente que vem para a gente por alergia a anti-inflamatório, né? Que na verdade não é muito bem alergia, a gente entende que o mecanismo é outro, mas é o paciente com DREA. E aí é o paciente que apresentava antigamente que a gente chamava de tríade de Santer, que é o paciente com polipose nasal, asma e intolerância a anti-inflamatório. E aí 20% dos pacientes com polipose nasal têm DREA, né? Então é um paciente de difícil manejo, é um paciente de difícil controle álgico, porque é um paciente que não, teoricamente, não consegue utilizar muitas medicações, né? E é um paciente que ninguém gosta muito de manejar, ou pelo menos não gostava, porque hoje esse cenário começa a mudar. E aí, só para lembrar onde estão, né, onde está a rinocinusite crônica com polipose nasal. E aí a gente tem que lembrar daquela coisa do endofenótipo, ou fenótipo e endótipo. Toda vez que eu falo de fenótipo, eu falo de clínica. Eu falo de como aquele paciente tem a sua manifestação de doença. Seja ela, seja a mesma doença para pacientes diferentes, a gente pode ter manifestações diferentes, e esse é o fenótipo da doença. E quando eu falo de endótipo, eu falo necessariamente do mecanismo fisiopatológico que está por detrás. Ou seja, é uma doença que tem infiltrado eosinofílico? É uma doença que tem produção de células ou de perfil TH1? É isso que é endótipo. Eu tenho que entender o mecanismo da doença. E a rinocinusite crônica com a polipose nasal está aqui embaixo, juntamente com a rinocinusite crônica eosinofílica, com a rinocinusite fúngica alérgica e a doença atópica do compartimento central. Então, ela é uma doença do tipo 2, e lembrando que toda vez que eu falar em tipo 2, eu falo em doença eosinofílica. A célula final efetora é o eosinófilo. E aí é muito importante lembrar desses critérios que vão fazer com que eu pense que o paciente tem uma rinocinusite crônica com polipose nasal com esse perfil T2, ou seja, com esse perfil eosinofílico, né? Geralmente são pacientes que têm uma história mais tardia. É o paciente que começa com a tua doença, seja a asma inicialmente, ou seja, a própria polipose nasal, a partir dos 30 anos. Geralmente é um paciente que tem um quadro infeccioso, e aí esse pós-quadro infeccioso, ele fala que é uma gripe mal curada, ele tem broncoespasmo, ele começa a ter perda de olfato, começa a ter necessidade contínua de antibiótico terapia. E é um paciente que tem uma melhora absurda quando usa corticoide oral, né? Ele melhora o olfato, é um paciente que tem uma perda de olfato bastante importante, e aí esse paciente com corticoide oral melhora bastante. Obviamente, a gente está falando de eosinófilo, que é uma célula que é bastante responsiva ao uso do corticoide. E aí esse paciente traz com ele na história essa intolerância ao anti-inflamatório também, ou à aspirina. E é um paciente que vai ter pólipo nasal bilateral que tem que ser confirmado pela endoscopia ou tomografia. Então, 3 desses critérios, o que não é difícil encontrar na nossa prática, porque a gente pergunta para o paciente, quando começou? Tem asma também? Toma anti-inflamatório? Isso é o básico para que o paciente me faça lembrar que ele possa ter um quadro de uma rinocinusite crônica com polipose nasal nesse perfil T2. Só que eu preciso confirmar biologicamente isso, ou com um biomarcador, e temos vários, né? Quando a gente fala de biomarcadores, os mais comuns, na verdade, o mais comum, obviamente, é o eosinófilo. E é importante lembrar do eosinófilo porque quando a gente fala de doenças, né, desse perfil T2, quem não é imunoalergo vai pensar sempre em alergia, vai pensar sempre em IgE. E eu não preciso necessariamente ter um IgE aumentado. E é por isso que é muito importante falar hoje de Nucala, porque o IgE, na verdade, a produção do IgE independe do meu tratamento. Só que ela também é um bom biomarcador. Então, eu posso dosar o IgE desse paciente, é um IgE aumentado, isso pode me falar, sim, a favor de um paciente de perfil T2. Mas tem uma figura que eu mostro já já, que ela traduz, na verdade, basicamente o seguinte: eu não preciso de uma resposta alérgica para que eu tenha eosinófilo naquele local, tá bom? Esse estudo é um estudo super interessante porque ele reuniu alguns pacientes, né, foram 173 pacientes, e ele agrupou esses pacientes em clusters, em grupos, de acordo com o perfil de citocinas que esses pacientes expressavam, sericamente ou em tecido. E aí é muito legal porque ele ajuda a gente aqui a entender que a presença do pólipo se associava diretamente à presença de asma e, obviamente, às citocinas de perfil T2, e aqui principalmente a interleucina 5, que está nessa cor mais forte vermelha. E à medida que eu vou me afastando, ou seja, indo para o perfil de paciente sem polipose nasal,
eu tenho também menos asma e eu não tenho a expressão de um perfil T2 ou muito mais de interleucina 5. Veja que são outras citocinas como interferon gama, interleucina 17, etc. Então, isso me traz algumas reflexões. Aqui no Ocidente, isso é importante falar porque o perfil nos pacientes da Ásia mudam completamente, mas a presença de polipose nasal tem que me remeter a um paciente de perfil T2. Até 90% dos pacientes que eu encontrar na prática que tem polipose nasal é um paciente eosinofílico. Então, isso já me ajuda a pensar em tratamento para eles. Bom, e aí quando eu falo da rinocinusite crônica com polipose nasal, eu tenho alguns pacientes que são neutrofílicos, mas a grande maioria é eosinofílica, como eu comentei, 90%. E aí a gente tem como diferenciá-los, né? Essa tabela, eu não concordo muito com essa história deles tendem a ser mais graves o paciente eosinofílico, porque quem maneja o paciente neutrofílico sabe o trabalho que dá. Paciente que é o asmático, né, neutrofílico ou palse celular é um paciente muito pior de manejo, é um paciente que tem uma resposta muito ruim e a gente não tem muito o que fazer com esses pacientes ainda, tá? É bastante difícil tratar e, inclusive, os pacientes com polipose nasal ou com rinocinusite crônica que não tem esse perfil T2. É o paciente que você avalia, que você vai para o consultório, você pede exames e é um paciente que tem uma resposta muito ruim a tratamentos. Deixa eu só fazer Pode? uma pergunta aqui. É porque, na verdade, acho que é grave porque a gente não tem como tratar. Igual a sinofílica era um tempo atrás que não tinha. Mas eu não sei se os otorrinos, quando fazem a polipectomia, se eles pedem a contagem de eosinófilos. Né? Eu não sei. Eu acho que não, porque eu Assim, nunca vi isso. na experiência que eu tenho tido de conversar com mais otorrinos, porque eu tenho dado algumas aulas, eles têm pedido, tá? Mas agora, antes não era perfil. Mas Inclusive, eu até acho a que a gente biópsia de podia até pólipo dentro do conversar com. Não sei consultório. se o pessoal da otorrino está online também, mas a gente podia até conversar com o pessoal do otorrino para quando fizer. Talvez alguns chegando aqui. Tudo bom? Boa noite. Tudo jóia? Quando vocês fazem as biópsias do pólipo, vocês fazem a limpeza do pólipo, vocês pedem a contagem na patologia de eosinófilos? Seria bom, né? Seria interessante, talvez. Porque eu acho que facilitaria muito o diagnóstico já para a gente, né? Porque, para todo mundo, na verdade, né? Não só para a gente. Porque eu sou Leonardo, da Imunologia e Alergia, esse é o Alex, tá bom? Prazer. Porque quando se chegar já com a biópsia, com a contagem pronta de eosinófilos, né? Metade da história já tá acabada, né? O que eu faço, às vezes, na verdade, eu peço a revisão de lâmina. Então, às vezes, o paciente vem com uma história de cirurgia, e aí, onde fez a cirurgia, sei lá, fez no Einstein. Aí o paciente, eu peço a lâmina, ou peço o próprio otorrino que fez a cirurgia, manda para contagem. E aí a gente avalia o paciente, olha, tem eosinófilo, tem contagem, vamos pensar que é um paciente que a gente tem mais coisas para fazer. Porque a nossa discussão agora é justamente a seguinte, né? Paciente com polipose nasal, 90% deles é eosinofílico. Isso aqui no Ocidente, né? Porque na Ásia muda um pouquinho o perfil, até porque a contagem deles é um pouco diferente de eosinófilo lá, né? Em números. E aí, a gente, identificando, na verdade, que esse pólipo é eosinofílico, eu tenho bastante coisa para fazer para esse paciente. E agora a gente tem tratamentos diferentes. E aí é o paciente que não vai precisar passar por trocentas cirurgias como passava antes, né? Revisão constante aí de tempos em tempos, tá? E aí, só então, para reforçar essa questão, né? Paciente com polipose nasal, grande maioria deles, padrão eosinofílico mesmo, muito pouco neutrofílico. E paciente sem pólipo é o paciente que tem muito mais um padrão neutrofílico aí, de acordo com as casuísticas. E aí, a figura clássica que a gente gosta, só a gente da Imuno, né? Que é esse monte de sopa de letras. Mas, basicamente, o que acontece aqui, só para a gente tentar resumir a situação. Toda e qualquer invasão epitelial, seja por alérgenos, vírus, fungos, bactérias, etc., não importa, e eu disparo alguns alarmes imunológicos. E na dependência do que entra por esse epitélio, e aí, né, isso vai variar um pouquinho de acordo com aquilo que foi apresentado ali pela célula dendrítica, eu tenho produção de algumas citocinas. E essas citocinas, aquele perfil, aquele pool, aquela bagunça que está acontecendo ali, vai direcionar uma resposta específica de um linfócito. Então, o linfócito que inicialmente é naive, que é virgem, ele não tem nenhuma resposta, e aí ele está no meio de um perfil cheio de citocinas lá de L4, L3 e L5, ele se diferencia e passa a aumentar essa expressão de citocinas. E aí o mais importante é o quê? Quando o linfócito ele começa a produzir citocinas de perfil T2, ou seja, L4, 3 e 5, elas têm um caminho e uma função específica. E aí eu vou chamar a atenção dessas três citocinas. A interleucina 4 e a 13, elas têm uma produção, ou elas vão facilitar a produção de IgE
que vai grudar em mastócito, tem uma resposta alérgica aqui formada, mas, principalmente a interleucina 13, vai ter ação no epitélio. Então, vai ter hiperplasia de célula caliciforme, produção de muco, vai ter alteração epitelial, inclusive da microbiota, e o pólipo pode ser formado. Já a interleucina 5, por sua vez, ela tem um papel específico na maturação, na migração e na sobrevivência do eosinófilo. Então, sempre que eu falar de interleucina 5, eu falo automaticamente de eosinófilo. E aí, uma vez o eosinófilo em número aumentado, tecidualmente, ele vai inflamar e vai gerar dano tecidual com morte de célula. Então, essa figura mostra, basicamente, tudo que acontece em um epitélio, seja nariz, seja pulmão, seja esôfago, seja até pele, inclusive pensando em dermatite atópica. É o mesmo mecanismo. É uma resposta T2. E aí o eosinófilo, uma vez no tecido, vai gerar uma disfunção de barreira, vai gerar lesão local, edema, etc. E aí o pólipo está formado. Óbvio que o eosinófilo não é a única célula efetora, mas quando a gente fala de perfil T2, de célula efetora final, e é em quem eu posso hoje mexer, eu falo do eosinófilo. E aí, por que a gente tem que falar, e por que na verdade, hoje a gente tem outros tratamentos, né? Por que é importante a gente reforçar isso bastante? Porque a qualidade de vida de quem tem polipose nasal é muito ruim. Né? Vocês são otorrinos, vocês sabem muito mais do que a gente. É um paciente que procura atendimento, porque é um paciente que não tem vida, é um paciente que não sente cheiro, é um paciente que tem dor de cabeça, é um paciente que usa antibiótico constantemente, é um paciente que é difícil de manejar inicialmente, né? É um paciente que vai ter sintoma persistente, é um paciente que você começa a tratar e fala, não, vou te dar corticoide para te tirar dessa crise. Aí o paciente, oba, resolveu. Não vou mais no otorrino, eu vou usar corticoide. E aí eu tenho vários exemplos. Um exemplo clássico que eu tenho é um paciente que é médico, ele tem 33 anos, e a primeira consulta que ele foi comigo é um paciente com polipose nasal bilateral, ele foi de muleta. Mas o que aconteceu? Ele tem osteonecrose bilateral de cabeça de fêmur. Por que ele usou corticoide? E ele mesmo se medicava e fazia pulsos longos de 80 miligramas, né? E acho que ficava ótimo, era maravilhoso para ele, até que ele começou a ter dor bilateralmente, diagnóstico feito. Né? Esses pacientes, na verdade, eles, e assim, tem muitas histórias anedóticas, né? O paciente que não sente cheiro, por exemplo, tem uma história de um paciente interessante que ele tinha gastroenterites de repetição. Tinha gastroenterites e tinha sintoma e passava em gastro, e ninguém entendia, até que um dia não sabe muito bem o porquê ele foi no otorrino, e ele, realmente eu não sinto cheiro, não sinto gosto direito. Então ele comia comidas passando, digamos assim, e aí ele tinha esses sintomas. Tratou a polipose nasal dele, tratou, começou a sentir cheiro, etc. Nunca mais teve nada gastrointestinal. Então, parece, assim, uma coisa muito maluca, mas acontece. É uma qualidade de vida péssima que esses pacientes têm. E aí, não bastasse isso, você vai lá e opera. Não vamos resolver. A gente consegue operar esse paciente. A gente sabe que esse paciente pode recorrer ao pólipo. Então, 40% dos pacientes vão recorrer a esse pólipo até em um ano e meio, mais ou menos, aí. E aí, operar um sítio já operado deve ser péssimo, né? Aquele paciente que tem que ficar mexendo, às vezes não tem mais o que mexer. E aí são pacientes que chegam para a gente, às vezes, na alergia, com 4 cirurgias, né? Não tem mais muito o que fazer, é um buraco, né, a cabeça, um oco, né? E é muito difícil. Esse paciente, ele tem custo direto e indireto, ele onera bastante o sistema de saúde, é um paciente que tem um absenteísmo absurdo, falta no trabalho, né? É um paciente que tem uma qualidade de vida ruim, e é um paciente que, assim, tem uma qualidade comparável a outras doenças crônicas, então é bastante complexa a situação. E como é que eu fazia com esse paciente antes, né? Era a solução salina, corticoide nasal, reavaliava, não melhorou, corticoide oral. Não melhorou, cirurgia. E aí era esse o grande looping. Não, mas é um paciente com DREA, vamos desensibilizar. E aí eu não sei se vocês chegaram a pegar pacientes que desensibilizavam. A gente é imunoalergo, a gente nunca foi muito a favor. Porque desensibilizar um paciente com DREA implica em dar doses altíssimas de AS para esse paciente diariamente. A dessensibilização em si já é complexa, porque é um paciente asmático. Então, é um paciente que, durante a sensibilização, tem broncoespasmo o tempo todo e você tem que estar ali tratando ele. Geralmente, no HC, a gente internava o paciente fazem 2 dias isso. E aí é um paciente que vai para casa usando uma dose mínima de 600 mg de AS por dia. E aí haja estômago, haja rim. Geralmente, como eu falei lá atrás, é um paciente que tem aí de 30 a 50 anos. Chega nos 50 anos, o paciente usando 600 de AS diário, a maioria não aguenta. O que eles faziam? Suspendiam. E aí, 2 dias de suspensão desse AS, perdia a sensibilização. E é um paciente que já não tinha mais controle, né, da sua doença, retornava com os pólipos, etc., e não tinha tolerância ao anti-inflamatório. Então, para a gente, né, no HC, nunca funcionou muito bem a sensibilização. A gente até brigava com o assistente e dizia, não, a gente não vai internar o paciente não, porque não vai funcionar. O paciente desiste. A maioria deles fala assim, olha, dói demais o estômago.
Vamos fazer. E a dose de 600 é uma dose mínima, porque, na verdade, a literatura fala de 1.200, fala um pouquinho mais. Então, é bem complexa a situação. Então, hoje, na verdade, a gente consegue discutir em biológicos, né? A gente consegue falar em tratamento desse paciente de uma forma muito mais específica, mas até pouco tempo era corticoide, era cirurgia e dessensibilizar quando dava. E aí, por que vamos operar? Tudo bem, a gente pode operar. E é uma grande discussão, e eu sempre, quando eu converso com os otorrinos, uma das perguntas é, poxa, então a gente vai perder as nossas cirurgias? Na verdade, não, porque esse paciente precisa ser operado antes para que eu entenda que ele vai recidivar desse pólipo. Né? Então, eu não vou iniciar para o paciente biológico antes. Eu tenho que primeiro tratar esse paciente de uma forma clínica, cirúrgica, para depois ter um critério para que esse paciente possa até usar o biológico. É critério, inclusive, para prescrever o biológico ter cirurgia prévia. Né? Só que esse paciente opera, e aí 40% deles, depende até da casuística, tem alguns otorrinos que falam que até mais, dentro do primeiro ano e meio o paciente recidiva esse pólipo. Então, é um paciente que talvez precise novamente de uma revisão cirúrgica. Tá? E a qualidade de vida do paciente, obviamente, que opera é muito pior em relação a de quem nunca operou. E aí é por isso que, na verdade, a gente fala de Nucala hoje. Porque o Nucala, na verdade, ele vem para desfazer aquele looping que a gente estava falando. Né? Começa a corticoide nasal, não melhora a corticoide oral, não melhora a cirurgia, e assim vai. E aí o Nucala entra nessa história para parar com esse looping maluco que os pacientes acabam entrando. Quem que é o paciente que pode usar o Nucala para polipose nasal? Né? É o paciente que tem mais que 18 anos, e aqui veja que eu estou falando de polipose nasal e não asma, porque muda um pouquinho. Né? É um paciente que tem recidiva de pólipos após a cirurgia, então não vai perder a cirurgia, porque ela tem que acontecer antes. Né? E é um paciente que não melhora com corticoide inalatório e que tem ciclos de corticoide oral. E 2 vezes por ano não é nada, né? Para quem tem polipose nasal, a gente sabe que é muito mais, os pacientes acabam usando muito mais. E aí, no que foi baseado, na verdade, dar Nucala para os pacientes? Com base no SINAPSE, que é o estudo que validou, na verdade, essa eficácia da medicação para que os pacientes pudessem ter uma melhora na qualidade de vida. E aí o SINAPSE, basicamente, reuniu 400 e pouquinho, né? Foi 414 pacientes, era multicêntrico, duplo cego, controlado por placebo. E aí os pacientes, eles eram divididos em 2 grupos. Então, um grupo fazia ali 100 mg subcutâneo, né, do Nucala, né, polizumab, mais o furoato de mometasona 2 vezes por dia, contra o placebo. E esses pacientes faziam, né, e aí eles faziam, cada setinha aqui, azul, significa uma dose. A dose é mensal, então eles iam fazendo até aqui a última dose, que foi a semana 48. Depois, eles avaliavam o primeiro desfecho e acompanhavam esses pacientes sem nenhuma medicação por 24 semanas. Quem que era o paciente elegível para entrar nesse estudo? Eram pacientes que eles consideravam graves, ou seja, pacientes, né, com 18 anos, peso corporal acima de 40 quilos, mas pacientes que tinham já uma cirurgia prévia, no mínimo nos últimos 10 anos, pacientes que tinham uma gravidade consistente com necessidade de cirurgia, e aí eles usam alguns scores, eles usam escala visual analógica de sintomas, de score de pólipos nasais bilaterais endoscópicos, eles usam até o SNOT 22, inclusive. Tá? E aí eles avaliam a presença, obviamente, bilateral do pólipo nasal, que era diagnosticada ou pela tomo ou pela endoscopia nasal. Os pacientes tinham tratamento com corticoide intranasal e continuavam fazendo, mesmo, né, pós-triagem. E os pacientes tinham, obviamente, os sintomas, que a gente já viu pelo EPUS, né, quais eram os sintomas, e eram pacientes com sintomas de pólipos nasais graves, como escala visual analógica, né, de obstrução acima de 5. Então, era um paciente bastante ruim, bastante sintomático. E qual que era o objetivo do estudo? Avaliar a eficácia disso. Vai funcionar ou não em pacientes como um tratamento complementar àquilo que ele já fez, ser cirurgia prévia e o corticoide nasal. E o desfecho foi qual? O desfecho foi uma alteração na mediana do score endoscópico total de pólipos nasais e na escala visual analógica de obstrução nasal também, durante as semanas de 49 a 52. E aí o perfil de paciente, só para, né, mostrar rapidamente para vocês, eram pacientes que tinham uma duração de pólipos nasais em média de 11 anos, bastante tempo. Eram pacientes que tinham pelo menos uma cirurgia, óbvio, mas olha, quase 50% já tinha 2 cirurgias. Eram pacientes que usavam aí, 20% já tinha uso de mais de 2 ciclos de corticoide por ano. Eram pacientes bastante graves do ponto de vista de score, né, de validação, até para estudos, inclusive. Então, o score de obstrução nasal, né, a escala visual analógica era de 8, que vai até 10, ou seja, bastante. O SNOT 22 era de 63, que vai até 110.
E olha que interessante, 70% quase dos pacientes eram asmáticos, o que realmente corrobora com aquela coisa de é uma doença T2, e a doença T2 anda junto com outras. Então, o paciente pode muito bem aqui ter dermatite atópica, ter esofagite eosinofílica, ter asma e por aí vai, tá? E aí, o que a gente conseguiu ver? O que, na verdade, o Sinapse conseguiu ver com relação ao Nucala, né? Ele ajudou a prevenir cirurgias outras, né? E aí, no geral, né, esquecendo o número de eosinófilos, o Sinapse mostrou uma redução de, opa, cadê minha ponteira? Aqui, 57% na necessidade de cirurgia em relação ao placebo. E pacientes que tinham mais eosinófilo, ou seja, é uma doença eosinofílica, é uma droga anti-eosinofílica, isso para asma a gente vê muito bem, né? O perfil de eosinófilos, quanto maior, melhor resposta. E aí a gente vê que a resposta, inclusive, de quem tem mais eosinófilo é até melhor. 69% dos pacientes com essa redução de necessidade cirúrgica dos pacientes aí. E o corticoide oral reduz? Também. A gente viu que os pacientes reduziram em 51% o uso de corticoide oral em relação ao próprio placebo. E os scores melhoraram? Sim. Né? O SNOT 22 teve uma mudança de 30 pontos em relação a 14, que foi o placebo, e 60% dos pacientes tiveram uma melhora de mais de 3 pontos nos scores de obstrução nasal na escala visual analógica, em relação a 36% do placebo. Então é muito legal porque melhora bastante, né, a qualidade de vida desses pacientes. Pode? De vista prático, a gente não tem como ficar fazendo esse monte de escala para poder ficar. Porque a gente tem que ter, obviamente, um parâmetro, né, de melhor ou pior, né? Tipo assim, e esperar operar de novo talvez não seja o melhor parâmetro. Mas o que tem de. Tem trabalho de vida real já? Não tem. Só em asma grave, em polipose, não. Tá. Que a gente teria que arrumar algum parâmetro aqui para poder a gente considerar como uma única escala, né? Não 30 escalas para poder fazer, que senão ninguém vai fazer nunca, né? Nem a uma, né? Não sei, Não, depois a gente tinha que conversar com o pessoal do Otorrino para tentar validar de uma para a forma gente mais achar simples para uma isso. escala única que fosse, ou duas no máximo, preenchida pelo paciente, uma pela gente, para poder a gente considerar como parâmetro para a gente justificar a necessidade ou de manutenção ou de retirada, né? De coisas assim, né? Uma delas é a tomografia, na verdade, né? Vocês fazem Não, na mas vai matar verdade, a o pessoa score de de tanta pólipo via radiação também, né? tomografia ou via endoscopia nasal, não? Mais fácil, né? Uhum. Não, até assim a escala que a gente pode fazer, porque como eles vêm fazer em hospital dia aqui, a gente pode colocar na rotina da aplicação da própria enfermagem, entendeu? Porque não, tomara que as meninas não fiquem bravas com você vai me ouvindo. Mas a gente pode pedir ou para ela, a gente pode tem um tablet, né? Também a gente pode pedir para o paciente preencher alguma coisa, entendeu? Porque a gente tem que ter alguma comprovação, mensuração de que está tendo alguma coisa. Mas depois a gente pode conversar com os meninos também, porque ficar fazendo esse monte de trem aí. Assim, na verdade, o que é mais importante mostrar o que foi avaliado, né? E o que funcionou. Eles avaliaram, inclusive, o valor dos eosinófilos séricos, né? E aí, obviamente, por ser uma droga anti-eosinófilo, né, anti-interleucina 5, já na primeira aplicação, aqui na semana 4, você já tem uma queda e uma queda sustentada de eosinófilos, né? E é importante, redução de eosinófilo sérico e vai ter redução, obviamente, também de eosinófilo tecidual, tá? E aí depois Mas fizeram uma você vê, avaliação. desculpa, mas você vê que ele já era abaixo do valor de referência, né? Ele só está caindo, 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 que era 400, né? Eles colocaram, na verdade, aqui 360. 400, 360 Isso. células. Uhum. Tá. Na verdade, com base em todos os estudos que utilizam 300 o valor, né? Então, mesmo para asma, inclusive. Tá? E aí depois, bom, fizeram, na verdade, a avaliação pós-hoc desses pacientes para mostrar que eles tinham uma melhora sustentada, né? E aí sim, os scores se mantêm sempre melhores em relação ao placebo, mesmo nas semanas, né, nas 24 semanas após o tratamento desses pacientes e a observação, que foi quando parou, né, o tratamento desses pacientes para comparar o placebo com o Nucala. E a gente vê que, na verdade, a melhora, né, aqui em marrom, ela se mantém sustentada para esses pacientes. E mesmo, na verdade, a probabilidade de um evento cirúrgico, ela continua baixa em relação ao placebo. Então, isso dá para a gente conseguir acompanhar aqui pela imagem bem certinho, mesmo pós aqui o tratamento, né? Então, aqui foi a última dose do Nucala, né? E acompanhando para frente esses pacientes, a probabilidade de evento cirúrgico, obviamente, é sempre maior no paciente placebo em relação ao Nucala. Eu estou pensando aqui, algum paciente deve ter se submetido a alguma cirurgia, mesmo recebendo a Nucala, ou não.
Então, eles foram excluídos quando tiveram que ser submetidos. Mas será que é uma questão realmente de falha? Eu fico na dúvida. Porque na asma tem uma crise e a gente não fala, falhou. Talvez seja um paciente, e aí eu realmente não sei, porque eu não vi análise de subgrupos, mas talvez sejam pacientes que persistiram com necessidade de uso de corticoide, porque alguns persistiram, e mesmo assim sem melhora. Então, corticoide oral, mais Nucala, mais tratamento de manutenção, sem melhora, cirurgia, né? Eu acho que eles consideravam como falha os pacientes com necessidade de reabordagem cirúrgica, né? Que é o que eu vejo na prática clínica também dos que eu já usei, que tem alguns pacientes que não adianta, a gente fica dando, eles ficam operando toda hora, não adianta nada. Exatamente isso, exato. E, bom... Aí acaba recorrendo à necessidade de corticoide e outras coisas também. Boa, tá. Então, bom, por que é importante falar então no Nucala? Porque o Nucala, na verdade, é o primeiro anti-interleucina 5 aprovado para polipose nasal. Então, veja que é o primeiro anti-interleucina 5. Né? E aí, eu trago novamente os dados que a gente já conversou, só para fixar, então, 60% dos pacientes com melhora de mais de 3 pontos no score de obstrução nasal, paciente que melhorou 30 pontos no SNOT 22 em relação a 14, que foi o placebo, paciente que teve uma redução na necessidade cirúrgica de 69%, principalmente pacientes que tinham mais de 300 eosinófilos, e 81% na redução dos níveis de eosinófilo, que a gente viu lá desde o começo, tá? E aí, essa é a droga, né, o Nucala. E o cômodo para o paciente, na verdade, é justamente a sua posologia, que é fixa. Então, mensalmente o paciente aplica, né? A gente acho que nem está tendo mais, né, Catureba, o poliofilizado, né? Ótimo, fica até mais fácil, inclusive. E aí a gente tem a caneta agora, que é muito mais tranquilo. Eu até trouxe aqui para vocês, ó. Deixa eu abrir aqui só. Só para... Tem agulha não, né? Não, não tem agulha, gente. É um trainer, pode, né, pode se aplicar, não tem problema. Mas ele parece uma caneta até de adrenalina, inclusive. Então, você tira, exatamente, você tira esse lacre e aí você vai fazer a prega subcutânea, pode ser abdômen, pode ser, né? E aí você aplica. E aí você vai ver essa ampolinha descendo. Pode Já que a aplicar Jaque em estava você. brincando ali de aplicar, aplicação em gestante, como é que é? Nível o quê? É liberado o uso em gestante ou Catureba? Ou criança da Jaque vai nascer eosinopênica? É bem interessante. É categoria B. Muito, como tudo, na verdade, né? Muito Não, o bem. Scholler mudou, né? O Scholler sim. passou para a Isso. categoria A, é liberado. Muito bem. Então, por que falar de Nucala? Só para reforçar novamente as últimas informações. Então, os pólipos nasais recorrem muito nos pacientes, e é por isso que esses pacientes têm que ter... a gente tem uma necessidade que não era atendida, e agora a gente tem. E aí, até 90% dos pólipos nasais são eosinofílicos, e aí é importante lembrar disso, e o Nucala é o único biológico que foi aprovado como anti-interleucina 5 para tratar polipose, mais algumas outras coisas, né? Mais outras doenças, que seria asma, né, a própria polipose, rinocinusite crônica com polipose nasal, Churg-Strauss e síndrome hiperosinofílica. Ponto. Então, a gente tem 4 indicações aí muito bem estabelecidas para o Nucala. Pediu 2 vezes para síndrome hiperosinofílica aqui no hospital, o convênio disse que é off-label. Eles tinham alguma coisa está acontecendo com a bula, né? Exato, e não é. Bom, aqui tem a bula para vocês, né? Quem estiver assistindo de casa pode olhar também. A gente só tem a caneta aplicadora agora, tá? E aí, só para mostrar, eu sei que aqui é asma, mas para vocês entenderem quão fácil hoje é prescrever o Nucala, tanto via SUS quanto via ANS. A gente tem alguns critérios específicos para asma, óbvio, né? No SUS até muito mais fácil. O paciente, basta que ele tenha uma asma não controlada em uso de corticoide inalatório com LABA, com mais de 300 eosinófilos, e aí se for um paciente que tem menos eosinófilos, mas está em uso de corticoide, ou tente dosar sem o paciente usar corticoide oral, ou faça uma carta justificando, né, que o paciente tem provavelmente os eosinófilos abaixo de 300 porque ele está usando corticoide oral, e aí obviamente vai ser mais baixo mesmo. Mas pelo SUS é muito simples, você faz um relato, né, explicando que o paciente tem histórico de pelo menos uma exacerbação no último ano, tem mais que 18 anos, é o suficiente, e aí a gente tem algumas coisinhas que são importantes, via ANS e via SUS. Ah, tá, vamos voltar aqui.
Pronto. É porque aqui é asma, né? Aqui é... Exato. Tá? Então, isso aqui é para asma, é só para mostrar quão fácil é prescrever o Nucala para os pacientes que são asmáticos, né? Como a gente tem que lembrar que o percentual de paciente asmático grave é muito alto em quem tem polipose nasal, esse paciente acaba usando como indicação dupla. Então, tá mais peraí, fácil. na ALS, nossa realidade aqui, Nossa realidade. acima de 6 anos está liberado para asma. Para asma. Mas na ALS ele não tem liberação, né, para as outras 3 indicações. Só asma agora. No SUS ele também só está liberado para asma grave. Só para asma, inclusive. A partir de 18, tá? Exatamente. A pediatria, ótimo. Não, para a polipose, nenhum dos dois está como Só asma. liberado, só asma. Então, polipose com asma consegue, né? Polipose sem asma é mais complicado. Exato. Não, agora só que a gente não, na ANS não tem. Na ANS é só asma mesmo. É aquilo que eu falei, na verdade. Já. Isso, já. Não, agora sim. O único problema, na verdade, é assim, é para asma, mas e é assim, a maioria dos pacientes, em tendo polipose, em tendo asma, é o paciente que vai ter critério para usar, e a gente acaba usando, pegando carona, digamos assim, né? Exatamente. E é muito fácil, assim, prescrever o paciente para asma, o paciente geralmente consegue com facilidade. E aí tem algumas especificações diferentes, tanto para ANS quanto para SUS, mas é importante sempre ter um laudo, um receituário e o exame. Geralmente, a maioria das vezes, basta o hemograma. Em alguns locais eles pedem espirometria, mas depende muito do estado quando eu falo de SUS. Mas, no geral, para convênio via ANS é receita, laudo e o hemograma mostrando aí pelo menos uma contagem de eosinófilo acima de 300. Tá? Aqui, o convênio costuma pedir um relatório, que se você escrever lá que já tem a contagem acima de 8.300, ele não pede muito mais coisas. E se você colocar os valores também da espirometria, sem estar com a espirometria física, ele também não costuma exigir. Eventualmente, o convênio, porque os meninos, como tem a base de dados e eles fazem auditoria, se precisar, eles vêm aqui e olham, entendeu? As coisas. Não precisa tanto aqui. Exato. Bom, e aqui, na verdade, são mais as especificações do que tem em conteúdo médico, mas aqui tem um negócio mais legal ainda. Bom, isso aqui é os estados que estão liberados no CALA, né? Isso via SUS, então veja que a gente tem a medicação disponível, isso é muito mais fácil. Tem um paciente com asma que eu prescrevi para ele, era um paciente que por algum motivo não queria pedir via convênio, enfim, não sei se ele pagaria a coparticipação, ele ficou com medo. E aí, tá bom, vou pedir pelo SUS. Relatório, receita em 2 vias, hemograma com contagem. Esse paciente foi no Maria Zélia e ele retirou a medicação no mesmo dia. Foi bem impressionante, assim. Ele conseguiu a medicação no mesmo dia, já marcou a infusão e ótimo. Então, é bem fácil mesmo, quando se trata de asma no caso, né? E aí, bom, eu não vou mostrar isso aqui, porque aqui tem um negócio muito melhor. Esse guia prático de prescrição. Então, esse QR Code, ele te manda por um site, um programa da GSK, que ela fez, que é bem legal. E aí, dentro desse programa, você coloca lá, paciente SUS, paciente ANS. Você vai clicando e ele vai te perguntando as informações que você tem que ter em mãos para prescrever para o paciente. Quando você responde, ele te traz o laudo pronto. Então, o próprio laudo ele consegue fazer com base nos dados que você forneceu. Quanto é o eosinófilo, quando foi a exacerbação, quantas vezes usou corticoide esse ano. E aí ele preenche para você. Então, acho que vale a pena ter esse QR Code aqui, porque ele te ajuda bastante. E você consegue salvar os dados daquele paciente. Então, quando você precisa renovar, por exemplo, a LME e a via SUS, basta que você ponha o nome do paciente, ele já preenche, e você só imprime e entrega para o paciente. Isso é muito fácil. Ótimo. Pode mandar também. Terceirizou, exatamente. Não, super. E aí, na verdade, é isso. Eu queria agradecer, queria abrir perguntas. Acho que tem gente assistindo lá. Vocês quiserem até compartilhar com a gente experiência, a gente está aí para discutir. Obrigado. Muito obrigado, Alex. Eu já tirei minhas dúvidas ao longo da aula. Cadê o trem daqui? O treco aqui. Eu acho que não tem perguntas aqui. Só tem uma. É porque, para quem é do Hospital 9 de Julho, assinar a lista de presença, tanto física quanto o Forms, que é colocado aqui
na reunião, conta pontos para o nosso grupo, Grupac, né, na verdade. Então, é por isso que eu fico exigindo que todo mundo assine a lista de presença, porque para nós é importante isso no final do ano. E a Rosana que está dizendo que o link não está funcionando, que depois eu tenho que falar com a Denise, mas muito obrigado, porque eu já decorei o nome de todo mundo que está aqui, eu passo para ela também. Obrigado. Eu acho que seria super importante, na verdade, ter trabalhos com dados de vida real, né, para poder a gente ter mais dados, como é que eu vou dizer, mais palpáveis do que a gente realmente faz do dia a dia e qual é a dose, frequência que realmente vai ser eficaz ou não para poder tratar esses pacientes. Até o uso de até o tratamento da comorbidade, né? Como que influenciaria ou não, influenciaria ou não no tratamento, né? Eu não tenho nenhuma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Jaqueline? Gestante não pode, lactação também não deve poder, então, né? É engraçado que só tem um homem que usa mepolizumab. Eu nunca vi nenhuma, eu não tenho nenhuma mulher. Você tem alguma mulher que usa? Engraçado, será que é homem que tem síndromes eosinofílicas, né? Não, é eosinofilia com alguma outra coisa, né? Nunca vi. Alguém falou alguma coisa aqui. Quem? HC. Marina Benevides. Marina Benevides É. também é outra imunologista alergista aqui do Centro Médico. Para vocês que são otorrinos, nós somos todos imunologistas alergistas. Os meninos, nós somos, acho que uns 6, eu acho já. Nós todos atendemos aqui no Centro Médico, então tem ambulatório todos os dias praticamente. Se precisarem de prescrição de biológicos, nós estamos aqui para auxiliar, mas nós temos um centro de infusão lá no hospital, no Centro Médico, perdão, lá em cima, 12º andar, e temos um centro de infusão de pacientes do Hospital Dia aqui na enfermaria. Como eu expliquei, estava falando aqui para o pessoal, quem está em casa também fica de dica, né? Porque a gente realmente tem a Eliane e o Luiz que facilita muito esse trabalho chato de prescrição. Não é verdade, isso é uma coisa insuportável, entendeu? A gente desiste de fazer as coisas, tiver que fazer um monte de papelada. Então, você faz o pedido, faz o relatório, entrega para ela. Se você não souber quem é Eliane e quem é Luiz, fale com um de nós, que todos nós aqui conhecemos Eliane e Luiz, e eles ficam responsáveis por essa relação com o convênio e agendamento com o paciente, entendeu? Eles fazem essa navegação realmente com isso. Então, facilita muito a vida da gente e do paciente, né, para poder realmente fidelizar tanto a aplicação nossa aqui, quanto o segmento com a gente aqui. Eu não sei se todos vocês fazem ambulatório também lá ou não. Ótimo, maravilhoso, porque a gente tinha uma dificuldade muito grande antigamente para poder acompanhamento dos pacientes da gente. Então, vai ser ótimo agora também. Eu não sei se tem mais alguma pergunta? Tem mais algum comentário, Alex? Também acho que não. Acho que a gente já pode jantar, né? Que a gente está... Fala, ele quer fazer uma pergunta. Como que é seu nome, perdão? O pessoal não ouve quando você fala. Pronto, de novo. Eu estava falando, na verdade, que a gente não tem uma resposta ainda, porque a polipose nasal foi uma das últimas indicações, então a gente tem poucos estudos e poucos dados para falar, olha, eu vou suspender em 1 ano, 6 meses, etc. No geral, para qualquer indicação, inclusive asma, etc., a gente faz no mínimo 1 ano para reavaliar esse paciente. Óbvio que ao longo do tratamento você vai avaliando, então geralmente 3 meses, 6 meses, 1 ano. No mínimo, no mínimo, exatamente. Até para reavaliar exatamente. Até para ver se esse paciente está respondendo ou não. Porque se o paciente não estiver respondendo, talvez não seja um medicamento para ele, entendeu? Então isso é importante também. Agora, para a polipose nasal, na minha experiência, eu tenho alguns pacientes usando para polipose nasal. Os pacientes estão aí com pelo menos 6 meses de tratamento, e assim, são pacientes que melhoram tanto que eles não querem parar o medicamento no momento. É absurdo, porque são pacientes que, por exemplo, não sentem cheiro. E aí o paciente vai tomar banho e fala, nossa, eu senti o cheiro do meu shampoo. Ele fala, eu não vou suspender essa medicação, porque eu tô ótimo. Então eles acabam optando por continuar com a medicação. Então a É, gente não tem muito dado para falar, vamos suspender em 1 ano por enquanto. Não... é engraçado porque a melhora de alguns sintomas é mais rápida
E algumas outras sintomas melhoram mais devagarzinho. Geralmente, esses sintomas mais, como é que eu diria, neurológicos, sensoriais, né? Que é tipo sentir cheiro, começar com aquela sensação de formigamento, aquelas coisas diminuem, melhoram bem mais rápido. O gotejamento geralmente é um dos mais tardios para poder dar uma melhoradinha realmente, né? Tem paciente também que não melhora 100% a polipose, quer dizer, não vai parar de ter polipose. Eu tenho um paciente também que diminuiu a frequência absurdamente, mas não parou de ter. Que também é um parâmetro. Por isso que a resposta, às vezes, não é assim, individual, 3 meses, entendeu? Mas em um ano você vai ter um retrospectivo de que ele fez 12 cirurgias, 3 cirurgias no ano passado e fez uma nesse ano, entendeu? Talvez a resposta Agora, um tenha que ser um pouco parâmetro mais que é tardia de super alguns outros legal, parâmetros, né? que você Por isso que pode eu falei, qual avaliar parâmetro usar de resposta, entendeu? exato. Gotejamento, sentir cheiro, sentir dor, ou eosinofilia, E ou as antibiótico. alergias, né? Antibiótico. Antibiótico, corticóide, a gente tem que talvez definir depois. Eu tenho uma A paciente. gente pode fazer uma coisa de vida real Pode. daqui depois, entendeu? O que a gente Tem uma pode... paciente que ela. A tomografia de controle não melhorou tanto. Você fala, nossa, que desânimo. Mas a paciente tomava antibiótico a cada 2 meses. E ela nunca mais usou antibiótico. Então, é um parâmetro de melhora também. Ela quer trocar a medicação? Tá super feliz, tá super bem, ela tá ótima assim. Então, é um parâmetro também. Na verdade, é isso que o Leonardo falou, assim, o cheiro geralmente acaba vindo um pouco antes, porque o edema reduz, né? Um paciente que o infiltrado eosinofílico já vai reduzir, o próprio remodelamento tecidual já vai mudar, então isso já acaba ajudando bastante, mas não tem muito uma resposta contundente para dar, a gente vai ter que ver isso na prática por enquanto. Interessante, hoje o paciente falou que o plano de saúde dela agora manda a nota fiscal do que ela gastou para casa, para ela ter uma noção de quanto ela está custando o mês. Eu fui trocar o remédio, ela falou, eu não quero receber uma nota fiscal mais cara do que eu já recebo. Dose de 100 miligramas. Com a economia é uma coisa importante que a gente tem que saber, ué, quando o custo que se prescreve. Senão depois você vai receber uma notinha grande em casa. Nossa, que bom, né? Bom, a gente também, então, depois tem vários acordos a serem feitos aí para poder dar uma melhorada para a gente também, né? Bom, vamos finalizar, porque já está tarde, o nosso colega a gente tem que liberar ele também, que toda vez a gente fica prendendo ele aqui até tarde, né? Eu queria agradecer a todo mundo que estava online, a doutora Maria Amparo, da pediatria, Rosana, Esther, Isaura, Marina e Esther, que eu já decorei os nomes, que eu vou passar para a Denise. E qualquer dúvida, Esther levantou a mão ou é só impressão minha? Acho que foi só impressão. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, o Alex atende nas segundas, terças e quintas, já que tirou licença maternidade hoje, mas é a terça. A Marcinha às segundas, Marina Benevides às quintas, e a gente vai ter mais gente atendendo também daqui a uns dias. Obrigado, gente. Tchau.